Agora sim, né? Agora sim. Tá Muito me bom. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Meu Tá áudio tá ótimo. bom? Tá ótimo. Que massa. Ótimo, então. Vamos dar só um tempinho para o pessoal entrar um pouco e a Sim, gente. claro. Ó, já estão subindo os números de pessoas vindo assistir a gente. Deixa, deixa eu só virar aqui para ver Ok. se fica melhor, assim. Ótimo. Pronto. Uma pessoa disse que minha tela estava deitada. Já ajeitei. Ó, eu fazendo as gracinhas para ver as opções que eu tenho enquanto o povo não entra. Ótimo. Vamos aproveitar, Amo, usar e abusar da tecnologia, né? amo as makes. Bem típico da estética, né? Com certeza. Eu acho que o pessoal está entrando. Acho que dá para a gente iniciar já, né? Para não estender muito também. Sim, vamos. Vamos lá. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente, que fez questão de aí ouvir sobre o empoderamento dos enfermeiros estetas, uma área tão nova, tão recente. Boa noite, meu amigo Michael. Muito Boa noite. obrigada. Muito obrigada. É Micael, na verdade, já É, me corrigi. Muito obrigada por estar aqui presente, para a gente trocar essa ideia e já deixar aqui registrado para todo mundo o quanto que eu sou sua fã do seu trabalho. Você me inspira a seguir e fazer mais e fazer melhor. Muito que gratidão. obrigada. Então, A vou me recíproca apresentar. também é verdadeira, viu? Sou seu fã também. Admiro muito o seu trabalho. Viu? Você está de parabéns. É uma referência na enfermagem estética e na enfermagem em geral, né? Pela sua Ai, competência, obrigada. viu? Está de parabéns. Obrigada. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui bem rapidinho, né? E aí depois a gente já pode iniciar aí o nosso papo e aí o Mikael começa também sua fala. A gente não vai fazer nada tão formalizado, é mesmo para a gente trocar uma ideia e entender o que a enfermagem anda pensando e principalmente quais são as demandas dos enfermeiros estetas hoje. Então, eu sou enfermeira, me formei lá em 2014 e fiz minha residência em cardiologia, trabalhei toda a minha experiência na área hospitalar, diretamente focada com CTI, e aí depois de alguns momentos de insatisfação e de desânimo perante o sistema que a enfermagem está envolvida, eu comecei a procurar novas opções no mercado de trabalho, ainda aproveitando o que eu tinha de conteúdo. E eis que surgiu a estética na minha vida, me dando aí as asas da liberdade, tudo que eu esperava para atuar e ser autônoma e fazer tudo o que eu sonhei dentro da faculdade, e até mesmo depois na residência, sobre promoção da saúde, o empoderamento das mulheres de um modo geral, de levar uma enfermagem com uma saúde de qualidade para as pessoas. E pronto. Eu acho que eu não escolhi a estética, foi um encontro de possibilidades entre um desejo que eu já tinha no meu coração e tudo que a enfermagem estética tem para oferecer. Hoje eu faço um mestrado na área de inovação tecnológica, eu faço um mestrado em saúde digital, é completamente novo também. Eu sou muito Que focada massa. nessa coisa do que vai acontecer para frente. E é isso. Então, fala aí, Micael. Manda aí E suas boas vibrações currículo. agora da sua experiência. Depois do seu currículo, eu lhe admiro mais ainda. Viu? Seríssimo. Obrigada. Bem, eu sou o Micael, né? Sou enfermeiro esteta. Me formei no finalzinho de 2013.
Me formei no estado do Tocantins, hoje atuo em Pernambuco, né? Estou atuando aqui desde 2014 na enfermagem, certo? Já tenho aí 5 anos de atuação na enfermagem como enfermeiro. E a estética entrou na minha vida antes mesmo dela ser regulamentada, né? Eu já pensava em algo que eu pudesse agregar na minha carreira de forma que eu pudesse atuar com autonomia, né? Eu buscava isso. Eu já cheguei a ter 3 vínculos em hospitais, né? Já trabalhei em 3 hospitais ao mesmo tempo, então era muito corrido. E assim, todos eles eram contrato, né? E aí fui demitido de um, depois fui demitido de outro, e de repente eu me deparei só com um emprego, né? E aí eu comecei a me preocupar. Poxa, e se for demitido desse, o que é que eu vou fazer? Né? E aí eu comecei a pesquisar sobre especialidades, né? Em que eu pudesse atuar com autonomia, né? Com assistência especializada, né? O enfermeiro ele pode atuar mesmo tendo só a graduação, mas eu queria uma assistência especializada. E aí eu encontrei a estética, né? Foi a primeira turma do Nepuga em Recife, né? Quando eu me inscrevi, fiz a minha inscrição, era um mês antes da resolução ser aprovada pelo COFEM, né? Então, assim, Caramba! eu fui com muito medo, assim, porque não tínhamos resolução, tinha apenas um parecer, né? E parecer não tem força de lei porque não é uma resolução. E aí, quando eu me matriculei, chamei vários colegas, muitos não quiseram ir. Na verdade, nenhum quis ir, né? Porque era algo inseguro, né? Não tinha garantia, não tinha resolução. Mas eu apostei, eu acreditei, porque eu me encantei. Quando eu vi aquelas disciplinas de estética, aquele mundo novo na enfermagem que eu não conhecia, eu me encantei, né? E aí me matriculei após iniciou em outubro, né? Quando foi em novembro, o COFEM publica a resolução no Diário Oficial da União. Poxa, daí foi uma alegria imensa. Aí eu tive a certeza que realmente eu estava no caminho certo, né, para exercer a minha profissão nessa especialidade que eu tinha escolhido. Eu acredito que esse nosso vídeo também vai ser um bate-papo, assim, a gente vai conversar, vamos trocar ideias, falar de experiências. Vai ser de muito valioso para enfermeiros que também não são da área da estética, mas que almejam essa área, né? Que pensam em se especializar na estética. Depois a gente vai abrir um espaço para vocês fazerem perguntas também, tirar dúvidas com a gente, né? Eu e a Caroline, a gente somos membros da SBA, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Estética, né? A gente se conheceu lá nessa sociedade, né? E até hoje a gente está com esse vínculo, com essa amizade, com esse companheirismo aí, né, Pois é, e Caroline? antes de tudo, com certeza, é um movimento de resistência, de força, de manter aí o que a gente entende que seja fazer enfermagem e utilizando todas as ferramentas e as possibilidades que a estética traz, né? Quanto mais eu me debruço em estudar sobre o que é a estética, eu vejo que está muito presente no que é promover saúde, estimular o autocuidado, elevar a autoestima das pessoas, ampliar o poder que essa pessoa tem com a sua própria autoimagem quando ela se olha no espelho. Então, eu vejo que é muito nosso, Sim, independente de que tenha espaço para todos, sim, todos têm aí, tem clientes e pacientes para todos que se sobressaem no mercado. Mas eu vejo que isso é muito mais nosso. A gente tem aí, acho que se a gente fosse colocar numa bateria, a gente tem 100% de possibilidades de ser muito valorizados com a estética, com toda certeza. Porque ali é o nosso carro-chefe. exatamente. E assim, além de todas as qualidades que você citou,
também traz aquela opção a mais do enfermeiro atuar, né? Ou seja, uma área a mais para os enfermeiros se especializarem e atuarem em uma área em que eles podem exercer, né, as atividades privativas do enfermeiro de forma especializada e com autonomia, né? Temos uma resolução que é a 568 de 2018, que aprovou a abertura de consultórios e clínicas de enfermagem, né? Então, o enfermeiro, ele hoje, ele é um profissional que ele pode trabalhar com autonomia, pode realizar todas as suas atividades com autonomia, sem depender de nenhum outro profissional que venha supervisioná-lo, porque muitos enfermeiros têm essa dúvida, né, Caroline, em Isso, relação a muito isso. bom, muito bom. Essa eu acho que foi a minha dúvida inicialmente, e acho que é a dúvida que perpassa por todo mundo que vai terminando após ou que pensa em investir na pós-graduação, porque é muito onerosa, né? Tem um custo muito alto quando a gente pensa em investir nessa área, principalmente quando a gente pensa em investir na nossa própria clínica, no nosso próprio consultório. E aí a gente ouve muita gente falando um monte de coisa na tentativa de se sentir mais seguro, mais amparado ou com menos riscos de ser denunciado por outras pessoas de má índole que queira aí vir denegrir o trabalho de outro. Mas depois de estudar bastante, de ter aí esclarecimentos de pessoas ilustres, como o nosso querido Micael, que também me ajudou demais, a gente Imagina. consegue perceber que existem caminhos e que é possível a gente atuar com liberdade, com autonomia, com responsabilidade e ser feliz na estética com toda certeza. Isso, exatamente. É bom a gente enfatizar aqui a questão das liminares, né? O COFEN, ele enfrenta algumas liminares judicialmente, né? Só que quem está respondendo essas liminares, é importante a gente destacar que é o Conselho, não somos nós enfermeiros, né? O Conselho está respondendo essas liminares e nós, enfermeiros, estamos atuando dentro da lei. Porque na nossa atuação existe uma ferramenta importantíssima, né? Que é a SAI, Sistematização da Exato. Assistência de Enfermagem. E isso só o enfermeiro pode atuar com a SAI, né? E dentro da SAI, nós temos os diagnósticos de enfermagem, que muito antes dessa resolução da estética ser aprovada, já existia a SAI, já existia o diagnóstico de enfermagem. Só para dar alguns exemplos aqui, de alguns diagnósticos de enfermagem que podemos prescrever cuidados e realizar procedimentos para proporcionar o bem-estar, né, e a autoestima e a saúde dos pacientes. Por exemplo, o risco de sentimento de impotência pelo envelhecimento é um diagnóstico de enfermagem que se enquadra muito na estética, né? Com Eu acredito certeza. que esse é o principal, né? Ninguém quer envelhecer, não é verdade? Então, esse diagnóstico já abre um leque enorme de procedimentos onde a gente pode trabalhar. Temos Sim, um que também... eu uso bastante, só para contribuir, distúrbios da autoimagem. A maioria das pessoas entram na clínica questionando da sua própria autoimagem. E aí esse também abre um leque para a gente atuar aí em diversas nuances, né? Isso, exatamente. O risco de baixa autoestima, né, que é evidenciado justamente pelo distúrbio da imagem, também é outro. Então, tem números, né? As pessoas... o que falta mais é só a gente conhecer melhor, né, as nossas leis, as nossas ferramentas de trabalho. O Código de Ética de Enfermagem também é importantíssimo a gente saber, ser conhecedor dele, né, de todas as normas, para que a gente também possa se respaldar, né, na nossa atuação. Com certeza. Eu costumo dizer que um enfermeiro, se ele quer ser top, se diferenciar ali na tua equipe e galgar caminhos e espaços, seja onde ele desejar, se ele tem um livreto de bolso ali do Código de Ética Profissional, que o Corém disponibiliza gratuitamente, aqui sem fazer propaganda para conselho,
mas ele disponibiliza. Cara, o enfermeiro ele tem uma arma poderosíssima contra qualquer assédio moral, contra qualquer desvio de função, contra qualquer tipo de coerção que venha a existir da sua liderança direta ou indireta. Então, antes da gente estar falando em qualquer condição da estética propriamente dita, falando do empoderamento da enfermagem de um modo geral, o Código de Ética é o nosso livro de cabeceira. Ele tem que estar correndo na veia, como a gente falava na época da faculdade. Exatamente. E É a nossa Bíblia, questão... né? Exato, é a nossa Bíblia, é a nossa Bíblia. A gente lê tanta coisa e acho que olhar lá e dar uma folhada no sumário, você consegue ser direcionado tranquilamente para a área que está chamando sua atenção naquele momento. E aí você falou das resoluções, e agora na minha cabeça não me vem o número exato, mas a gente tem uma lei de 1986 que consegue colocar a gente no patamar de autonomia do que é o exercício do enfermeiro com muita tranquilidade. E isso está ali, está na lei, está publicado. Então a gente tem o que dá assim um suspiro para você poder atuar com base no que já existe em termos de legislação, permitindo a gente seguir. Exatamente. Ai, que legal, ó! Tem bastante gente chegando. Acho que o pessoal está começando a chegar. A lei primordial, a lei mais importante é essa que você falou, a lei do exercício profissional, né? Exato. É a 7.498, que é a de 86, amparada pelo decreto 94.406 de 87. É isso, obrigada por me salvar aí nesses números. Nada. Essa é a principal lei que regulamenta a atuação do enfermeiro, né? Dita qual a atividade privativa dele, né? Em âmbito hospitalar, na equipe multidisciplinar, não é verdade? Então, isso é importante enfatizar também que o enfermeiro tem atribuições dentro da equipe multidisciplinar, né? Exato. Quando a gente já atua nos hospitais, né? Nas unidades básicas de saúde. Sim, e aí vai construindo um conhecimento, né? Até chegar aí nas especialidades. Porque antes de tudo, eu costumo pensar muito assim, antes de ser qualquer coisa, eu sou Caroline. E antes de ser a doutora, ou a youtuber, ou esteta, antes disso tudo, o que me possibilitou estar abrindo novos caminhos é porque eu me formei em enfermagem. E eu tenho colegas que têm vergonha de falar sobre isso. Por isso que eu trouxe aí esse resgate da nossa resolução, que foi aí uma das primeiras a virem respaldar mesmo a atuação da enfermagem científica no país, né? Exatamente. Caroline, vamos lá, vamos falar de estética. O pessoal quer saber de estética. Vamos. Fala pra gente, você começa, como a enfermagem estética levou você a se tornar uma profissional empoderada. Uau! Vamos lá. Como a enfermagem estética me levou a ser uma enfermeira empoderada. Primeiro, foi quando eu tomei a decisão de fazer a pós. E ali dentro, eu já vi que eu não queria mais trabalhar para outra pessoa e que eu queria empreender. Então, eu já entrei dentro da pós, ali nos primeiros contatos, também no Nepuga, daqui do Rio de Janeiro. Eu comecei a saber... ali eu já tinha sentido, na verdade, que eu queria a minha clínica, o meu espaço. E aí... começou a gerar um certo movimento dentro de mim de como fazer isso acontecer. E aí as coisas foram se encaixando. E aí, como que eu me empoderei? Eu pedi ajuda. E isso é uma das coisas que eu percebo que a enfermagem tem muita dificuldade. Foi ali que eu consegui dar um passo para trás, tecnicamente falando, para avançar em alguns anos-luz, né, no sentido de desenvolver o meu próprio negócio. Então, quando eu pedi ajuda, e aí fui pedindo ajudas para pessoas chaves, amigos próximos, e a participar de eventos que suprissem uma necessidade intelectual que naquele momento eu não tinha. Isso tudo foi gerando um poder em mim, Micael, que depois eu fui olhar para trás e falei assim, caramba, como é que eu fiz tudo isso acontecer? Como é que a coisa foi acontecendo?
Então, eu acho que a primeira dica que eu dou antes de qualquer outra condição da nossa profissão, como categoria e todas as condições que a gente tanto questiona, é o pedir ajuda na enfermagem. E aí, esse movimento de pedir ajuda me empoderou. E aí, depois veio uma avalanche de poderes juntos, né? Porque aí foi quando eu comecei a me sentir poderosa por estar vendo resultados acontecerem. E aí, a clínica veio como resultado final desse poder que surgiu depois de um autoconhecimento e de muito auxílio. E aí eu vi alguém aqui, desculpe, mas passou muito rápido, mas a união faz a diferença sim, porque quando eu encontrei a Sociedade Brasileira de Enfermagem e Estética, encontrei o nosso atual presidente, o Sim. Anderson, Me deu ele, uma força também, muito bom. cara, meu Deus, foi uma coisa Aprendi assim muito, falando com avassaladora. E eu vi que eu não estava sozinha e que tinham pessoas que estavam ali me amparando e me dando um direcionamento. Por isso que eu falei, a ajuda, ela veio nesse quesito e me empoderou nesse ponto, principalmente. E você, muito já que a bem. gente está falando aí das coisas que a gente quer saber, como você se sentiu poderoso, empoderado quando você começou a atuar na estética? Então, comigo aconteceu logo após, como eu já acabei de falar, né? Depois que eu fui demitido dos empregos, eu comecei a me sentir desvalorizado, né? Eu vi que assim, o profissional que eu era não tinha valorização dentro daquela empresa, porque era contrato, havia mudança, houve uma mudança da gestão do hospital, né? E quando acontece isso, muitos contratos são demitidos para ser realocados outros, né? Outros profissionais. E aí eu comecei a ficar frustrado com a enfermagem, né? Foi aí quando me veio a ideia de procurar uma especialidade em que eu pudesse empreender, né? Até então eu pensava na dermatologia, porque eu não conhecia a estética, né? Quando eu vi enfermagem estética que apareceu no Google, eu coloquei dermatologia e apareceu estética, eu achei estranho. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Quando eu cliquei, que eu vi tudo aquilo, a grade curricular, aí eu me encantei, eu digo, não, vou fazer essa aqui. Aí fui pesquisar sobre a resolução, como eu já também já tinha havido dito, e não tinha resolução, tinha parecer, mas mesmo assim eu confiei, né? Eu tive aquela visão de que não tem como essa área não ser aprovada. E Pois aí, é. e aí depois que eu entrei, né? Foi regulamentado, o COFEM publicou no Diário Oficial da União, né? E assim, eu quero deixar aqui um recado para as pessoas que pensam que estética é só para quem tem dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Gente, eu trabalhava só em um hospital, né? Para manter minha família, manter que eu sou casado, tenho um filho e consegui fazer. E não era na minha cidade, que eu moro no interior de Pernambuco, era em Caruaru. Ia para Recife, né? Tinha um carro nessa época. E aí, o meu objetivo era, eu vou fazer essa pós, e quando eu terminar essa pós, eu vou vender meu carro e montar meu consultório. Eu já tinha isso, eu já tinha planejado isso. Que o que eu tinha de bem material para me desfazer, para poder montar um consultório era o carro. Eu não pensei Foco duas vezes. total. Terminei a pós, vendi o carro. Minha esposa até achou que eu era doido. Eu não, eu tenho que investir. Porque se eu me acomodar, assim que a gente termina a especialidade, se a gente não começar a atuar, eu não queria após só para ter um pedaço de papel e colocar na parede. Ou tipo, eu não queria ter aquela especialidade para me tornar funcionário de clínicas. Eu queria ter o meu negócio, né? Então, isso foi de mim, né? Essa vontade de empreender, essa vontade de querer sair do sistema, né? De sair fora daquela manada. Eu não estava mais a fim de estudar para concurso, eu não estava mais a fim de me submeter a contrato de hospital. Não. Quis fazer meu próprio caminho, né? E aí, depois que eu terminei a pós, vendi o carro, montei meu consultório,
E o começo não é fácil, né? Mas assim, a gente tem que ir criando estratégias, fazendo parcerias e aos poucos vai dando certo. Se você é realmente aquilo que você quer, vai dar certo, né? Com Deu certeza. certo para mim, tá dando, né? Hoje vai fazer 2 anos em março que eu estou atuando com o meu consultório. Já estou atuando também em outra cidade, né? Já consegui comprar outro carro, né? Oh! Parabéns! E já fiz cursos de aperfeiçoamento, né? Que a gente não pode parar também de se capacitar, né? E pretendo fazer nesse ano uma residência em harmonização facial. Oh, que beleza! Exatamente. E é isso. A enfermagem me deu esse poder de eu acreditar em mim como profissional, né? Porque quando eu atuava em hospitais, eu já me deparei com várias intercorrências em que eu resolvia, né? Exato. E aí tem muito colega que fica com medo de assumir um consultório porque vai estar sozinho ali. Mas às vezes eles assumem coisas mais graves, né? Coisas, emergências bem mais complexas, que às vezes nem é atribuição do enfermeiro, eles assumem, não é verdade? E a gente sabe disso. Então, a experiência que eu tive na área hospitalar também contribuiu muito para eu me sentir seguro, né? Eu acho que conta muito a experiência que a gente adquire, seja em qualquer área que você atuar, para depois você poder atuar com autonomia. Isso vai agregar muito. E essa é a minha história, né? Ai, adorei. Primeiro que eu não conhecia essa história toda, eu sabia só uma partezinha dela. E, cara, olha que loucura. As nossas histórias são muito congruentes. É porque eu achei que não era o momento de eu contar assim, tá? Por isso que eu fui sendo mais rápida. Mas deixa eu só responder aqui que alguém perguntou se nós dois temos consultórios, né? Sim. Sim, tá? Tanto eu quanto o doutor Micael temos consultórios e clínica, né? No meu caso, de enfermagem e estética. Saúde, conforto e bem-estar para a gente promover saúde e deixar todo mundo lindos. Micael, quando eu estava finalizando aí meu caminho, antes de escolher a estética, né, propriamente dita, eu estava num momento de burnout muito intenso. Eu já até contei um pouco dessa minha história num dos vídeos do meu canal. E eu não sabia que eu estava sofrendo de burnout até o dia que eu encontrei com uma amiga que está até aqui assistindo a nossa live, minha amiga Grazi, coach maravilhosa. Beijo, amo você do fundo do meu coração. E eu cheguei para encontrar com ela e com alguns outros amigos e eu comecei a chorar quando eu a vi sem forças, depois de um plantão muito cansado, muito estressante, porque eu trabalhava com CTI cardíaco, então era ali o tempo todo lidando com mortes, né? E a impotência que eu me sentia em alguns contextos dentro do CTI de uma rede privada, de uma grande rede privada aqui no Rio de Janeiro. E aí eu saí naquele dia do plantão tão triste, tão desesperada. Eu vim chorando assim no caminho que leva 40 minutos do antigo hospital para minha casa. E era um choro de desespero, onde as pessoas no ônibus, porque eu andava de ônibus, me viam chorar e algumas perguntavam até se eu estava me sentindo bem, se eu precisava de ajuda, de tanto que eu chorava. E foi ali que eu tive o estalo de que eu estava realmente vivendo um contexto de sofrimento de trabalho muito intenso. E aí, naquele mesmo interim, minha mãe estava passando por várias consultas, ela ia fazer uma cirurgia, e eu na sala de espera da cirurgia vascular dela, eu folheando ali, no caso, as páginas do Google, eu estava pesquisando uma pós também, estava pensando num MBA, algo que fosse me abrir novas oportunidades, porque eu queria realmente sair do ambiente hospitalar, e eis que surge o Nepulga, após em estética. Então, assim, as nossas histórias se assemelham em termos de sofrimento e tudo mais. E aí, no meio desse caminho, eu conheci uma enfermeira extraordinária, que hoje é minha sócia e divide a clínica comigo, doutora Renata Lourenço. Quem quiser pode procurar ela no Instagram. Ela é especialista em pele negra,
faz um tratamento maravilhoso. E aí eu propus assim na cara dura, vamos fazer uma sociedade? E aí, pronto. Ela entrou com o que ela tinha, eu entrei com o que eu tinha, a gente foi arriscando tudo e pronto. A gente vai fazer um ano de clínica também e a gente está tendo resultados muito satisfatórios e a gente está muito feliz e com perspectivas de crescimento cada vez maior, né? Mandar um abraço aqui para o meu cliente Jefferson, que está acompanhando aí, me elogiando. Obrigado, Ai, que Jefferson, pelo lindo! elogio. Mês que vem estarei com você. Pode ir, viu, meu amigo? Você será sempre bem-vindo. Todos os Ó, que meus clientes. beleza! Cliente fiel maravilhoso. Tá vendo? Pois é, Caroline. Vê só. Vamos falar agora sobre a nossa atuação no consultório, Bom, né? Quais os procedimentos? Você mora no Rio de Janeiro, é isso? isso, Rio de Janeiro, né? Aí no exato. Rio, aí no Rio de Janeiro, na tua clínica, quais os procedimentos que você mais realiza, assim, para a galera ficar sabendo? Assim, ver a comparação do Rio de Janeiro, né, a estética do Rio de Janeiro para a estética de Pernambuco. A gente vai fazer um Tá. comparativo. Tá. Hoje eu tenho uma colaboradora comigo na clínica, que é uma esteticista, então eu divido hoje, literalmente, as funções da clínica entre o que é estética básica, que é a esteticista quem executa, mas toda a parte de consulta fica comigo e com a minha sócia, e a parte de estética avançada, tá? Então, a parte de estética básica, que mais a gente tem atendimentos hoje, por ser Rio de Janeiro, é o que a gente chama aí do nosso protocolo barriga zero. E aí é uma técnica que a gente associa aí 4 tecnologias, mas em especial a gente atua muito com ultrassom, radiofrequência. E aí entra uma modeladora, entra ali uns paranauê para ficar com a barriga sequinha. Mas em termos de estética avançada, cara, a clínica bomba com microagulhamento, toxina botulínica, PIN, porque as mulheres aqui gostam de botar as perninhas para fora, intradermoterapia e os aceleradores metabólicos, né? Os ativos que a gente faz intramuscular para emagrecimento, alta performance. Esse é aí a nossa cartilha de serviços. Que bom, acho que a minha também não está muito diferente, não. Mas, assim, a diferença aqui é que eu atuo como enfermeiro sozinho, né? Eu sou um enfermeiro do consultório, só que eu tenho parceria também com a nutricionista que atende comigo, né? Ah, Porque é legal. importante essa parceria com outros profissionais, principalmente nesses procedimentos de emagrecimento, né? Para ganho de massa muscular, redução de gordura localizada. É bom ter essa associação porque a gente consegue potencializar mais os resultados, não é verdade? Com certeza. Com Passa mais certeza. credibilidade, mais confiança no serviço para cliente. E, Com certeza. e dentre os procedimentos que eu realizo aqui, é a parte de intradermoterapia, eu também faço bastante aqui, né? Desde a corporal, facial, capilar, que eu faço. Tenho bons resultados com a capilar também, né? Só que esse meu cabelo aqui é natural, tá? Os Não clientes tem minoxidil aí, né? têm propaganda melhor do que essa, né? Da capilar. Pois é. Então, a estética avançada eu faço botox também, preenchedor e os fios de sustentação também. Ai, que delícia. O PEN também eu faço bastante aqui, né? Eu acho que é o procedimento corporal que eu mais realizo aqui é o PEN. Tenho muito. É isso que eu ia te perguntar, Micael. A sua clínica hoje, o seu consultório, né, hoje, você atende mais corporal ou facial? Porque isso também cria aí uma curiosidade para as pessoas, porque chega num determinado momento que as pessoas precisam se tornar especialistas em alguma coisa dentro da própria estética, né? É isso que eu percebo na maioria das vezes. E aí, o que Isso. que você pode me dizer, assim, do que você mais atende, em primeiro lugar? Qual é o seu número aí de atendimentos, no quesito de quantidade mesmo? E o que você mais gosta de fazer na estética? A procura maior que eu tenho aqui é para corporal, né? Corporal, a procura é bem maior, mas assim, eu vejo que
A facial também não está ficando muito atrás, não. Está tendo muita procura, porque eu já venho divulgando bastante, já venho realizando vários procedimentos. Voltou? Voltou. Ah, caiu. Eu não Tá. sabia se era a minha ou se era a sua. A sua ficou normal aí? Eu estava me vendo bem, você que ficou rodando ali. E, e também apareceu você rodando para mim. Então, Então acredito foi falha dos dois, é. que Pode eu ter acho sido. Agora não dá para saber. isso. Então, mas aqui, para resumir, o corporal é o mais realizado, certo? Aqui o que eu faço mais é corporal. Principalmente o PEN, que é o procedimento injetável, né? Estético injetável para microvasos. É o mais realizado. Já os procedimentos faciais, né? Esses de alta complexidade, como botox, fios e preenchedor, eu percebo que as clientes que vêm realizar esse procedimento já são as clientes assim de uma idade mais avançada, mais madura, né? Isso. Principalmente após os 50 anos. É uma faixa etária acima dos 50 anos, eu estou percebendo que essas clientes estão vindo mais realizar procedimentos faciais, né? Se cuidando mais, né? Você vê que é um público que já está se preocupando mais em se cuidar, né? Porque antes a gente via que essas pessoas, quando chegavam em uma certa idade, né? Não se preocupavam mais. Eu até falo muito nisso em um vídeo que eu fiz da autoestima, né? Que Adorei antigamente esse vídeo. as pessoas diziam que ah, é, você tem que se aceitar do jeito que você é, né? Só que, assim, o errado é quando você se aceita do jeito que você é para você agradar os outros, né? Quando tem algo em você que te incomoda, você está mais do que certo em querer mudar, né? Porque aquilo vai te fazer melhor, vai te dar benefícios, vai levantar a tua autoestima, vai te trazer mais saúde. Então, isso é muito importante. As pessoas, sim, têm o dever de se preocupar com a sua imagem, né? Não é besteira, não. A imagem corporal, a imagem facial, ela faz parte da nossa saúde. A autoestima hoje é saúde. A gente tem muitos casos aí, muitos relatos de, de até tragédias, né? Por conta de disfunções estéticas, casos de Sim, suicídio, de isolamento social, de depressão, não é verdade? com certeza. E vou além, Kael. Quando a gente pensa na fisiologia e a gente entende que a pele é a nossa barreira que faz aí a divisão do nosso meio interno do meio externo, e que o último lugar que chega recursos de nutrientes a partir da nossa alimentação é a pele, o cabelo e as unhas. Então, quando você se mostra que você tem uma pele, um cabelo e as suas unhas bem tratadas e bem cuidadas, isso mostra sinal de saúde. Quando você vê uma pele destruída, uma pele com excessos ou com escassez de alguma coisa, a gente sabe que lá dentro também está precisando de ajuda. Então, eu falo que a estética ela não é algo supérfluo, ela está muito além disso, né? A gente está ensinando as pessoas a terem saúde, a promover saúde propriamente dita.
Exatamente. E nenhum assim, todos os profissionais, né, têm a sua competência para atuar dentro da estética, né? Mas eu acredito que o enfermeiro, eu vou defender a minha classe, a minha profissão, né? Nós enfermeiros, a gente Claro. tem um olhar mais holístico, né? O enfermeiro, ele tem uma formação generalista. Em todas as interfaces, né, da área da saúde, você vai encontrar a atuação da enfermagem, né? A enfermagem está em tudo que é saúde, né? Então, é um profissional que agrega muito à saúde pública brasileira. E por que não esse profissional para fazer com que as pessoas se sintam melhor com a sua aparência, não é? Com É o seu isso. bem-estar físico. Seu cartão de visita, né? Porque vamos ser práticos. A gente olha para uma pessoa que está se apresentando bem, né? Porque quando você está por fora bem, entende-se que por dentro essa pessoa está bem. É exatamente isso que eu estou falando. E isso faz parte de poder pessoal, isso faz parte de como você se posiciona na vida, isso faz parte de como você se cuida. E aí que eu falo também bastante sobre isso, é que se eu não cuido de mim mesma, amor, você não serve para cuidar de mais ninguém, porque é incongruente, não é compatível, não rola. As pessoas sentem, né, quando não é verdade. Exatamente. Pessoal, vamos abrir um espaço agora para responder perguntas de vocês, tá certo? Quem quiser perguntar sobre a minha atuação, sobre as minhas experiências, sobre a da Caroline, pode perguntar, tá bom? Pois é, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Tinha umas perguntinhas mais para cima, enquanto não entra pergunta nova. Ah, o Vitor perguntando sobre a residência de harmonização, se tem aqui no Rio. Deixa eu ver mais perguntas. Em relação à residência, Vitor, vai abrir a residência em Belo Horizonte, tá? Da equipe do Dr. Alex. É uma residência que também já inclui o curso em cadáver fresco. Uma residência muito boa, né? É uma equipe bem competente, né? Uma equipe ética, uma equipe de responsabilidade. Eu já fiz cursos com ele, não é porque eu fiz que eu estou fazendo propaganda, não, mas é porque realmente tem qualidade o curso, certo? Você sai do Gael, curso só explica para ele que o Alex é o do Pit 100, não é isso? do PIT 100, isso. Só O para PIT, ele entender. o Dr. Alex é um cirurgião plástico, Vitor, que é um cirurgião plástico, por incrível que pareça, que dá cursos para a grande maioria dos profissionais da área da saúde que são habilitados a atuar na estética. Ou seja, é um Legal. profissional que não faz reserva de mercado. Ele incentiva muito. Ele disse que já até brigou com vários colegas, porque quem é ele, quem são os médicos para dizer quem pode ou não atuar com a estética, né? Então, eu acho Tanto ele que ele muito. fala da metodologia, né? Da aplicabilidade com segurança, com conhecimento anatômico. A gente tem os pontos muito bem definidos. Consegue se fazer o procedimento com segurança, desde que tenha aí o conhecimento, né? Eu sou fã dele, né? E ele é sócio do Dr. Ray, para quem não sabe, o Dr. Hollywood. Então, é um cara que tem aí uma repercussão tanto na mídia quanto como Isso, profissional, né? exatamente. Então, uma pergunta aqui da Grazi. Que procedimento é esse que você falou que usa fios? Grazi, são os fios de sustentação, né? Os fios que proporcionam um lift facial para a suspensão da flacidez da pele, tá? E isso pode ser usado também no corpo, tá, Grazi? Não precisa ser só no rosto, a gente pode usar em qualquer lugar que apresente flacidez, dentro de um critério, óbvio, mas é mais usado no rosto, mas tem muitas mamães pós-gestação que usa para trazer aí a sustentação do abdômen depois dessa pele ter sido estirada aí no processo gestacional. Fica bem bom também. Isso, exatamente. É indicado para qual idade?
Veja só, o curso que eu fiz com o Dr. Alex, ele falou que a idade vai depender muito da avaliação que você fizer no teu cliente. Porque vai ter cliente com 20 anos que já vai ter um grau de flacidez, né? Facial ou corporal. Né? Então, isso depende muito da avaliação, do grau da flacidez que a cliente tem, certo? E na consulta você vai abordar todo o histórico clínico da paciente, da cliente, né? Para eliminar as contraindicações, né? Tudo isso a gente faz na consulta, para fazer um procedimento seguro. Exato. Gente, o povo tá tímido ou vocês estão com sono, pessoal? Tem alguma pergunta sobre empreender na área da estética? Ou todo mundo aqui já atua? Deixa eu conhecer um pouquinho vocês que estão aqui acompanhando a gente. Isso, é legal um pouco sobre o empreendedorismo na estética. Pronto. No início eu falei que eu tive que me desfazer de um imóvel para poder montar meu consultório, né? Só que tem gente que fala, eu não tenho do que me desfazer. Se eu fizer após, como é que eu vou atuar? Pode atuar como eu faço aqui em outra cidade. Eu vou atuar na clínica de uma amiga, a clínica já está pronta, a clínica está montada. O que é que eu faço? Eu deixo uma porcentagem dos meus atendimentos para ela. Né? Então, essa é uma boa opção. Ou seja, você não vai ter o custo de montar a tua clínica, o custo de montar a sala, né, de comprar equipamentos. Você já pode começar a atuar na estética só com peelings, por exemplo. Se você não tem como capital para iniciar teu negócio, vai na farmácia de manipulação, manipula alguns ácidos e começa a trabalhar. Exato. É. Aí surgiu bastante coisa agora. Cíntia, parabéns por estar montando seu consultório. É isso aí. Foco, força e fé. Realmente siga em frente, que vale muito a pena. Vieram duas perguntinhas, Kael. Ó, uma sobre microagulhamento e uma sobre intradermo. Qual você quer responder? Fala. Ou quer que eu responda, tanto faz. Isso. Eu não estou encontrando. Fala aí as perguntas. Faz a de microagulhamento. Tá, o que é um microagulhamento? Quem perguntou aqui foi a Grazi, minha amigucha. O microagulhamento ela é uma indução percutânea para a gente estimular colágeno, mas também a gente facilita a absorção de ativos, porque a pele ela é uma proteção, uma barreira dentro aí da espessura da camada córnea da pele de cada paciente. E a gente fazendo esses furinhos, a gente permite a entrada de substâncias que facilitam aí o tratamento que a gente quer. Por exemplo, a gente pode tratar mancha para ir assim, a gente pode tratar rejuvenescimento, estimulando aí, colocando a pele mais brilhosa, mais viçosa. Eu estou falando com uma linguagem menos técnica, porque Grazi, ela é uma amiga e eu sei que ela não é da área da saúde, ok, galera? Mas também fica fácil para todos entenderem, mesmo quem não seja da área esteja acompanhando a gente. Então, o microagulhamento é aquele famoso rolinho. A maioria das pessoas já viram, muitas famosas fazendo, mostrando o rosto sangrando e tudo. É um tratamento muito legal e tem aí um período de recuperação muito tranquilo. Usa um hidratante facial bem bacana e aí pronto, a pele está pronta. Depois de 3 dias a pele já está menos sensível, com 1 semana ela já está bem mais suave para você viver. E aí, com 21 dias que a gente tem um resultado mais adequado do tratamento que a gente fez, tá? É um procedimento, Caroline, que eu amo fazer, o microagulhamento. Eu gosto muito. Eu considero ele um dos procedimentos mais completos, né? Para você fazer ele facial. Porque o microagulhamento, ele vai estimular colágeno, vai melhorar a flacidez da pele, vai tratar a cicatriz de acne, não é? Vai clarear manchas, vai diminuir a oleosidade da pele, né? Vai atenuar rugas, né? Então, o procedimento... É o queridinho. É o Coringa. É o Coringa. Eu costumo dizer isso, não sabe o que fazer. Aí agora para os enfermeiros que estão iniciando na estética. Não sabe o que fazer uma pelezinha que está chegando aí para você.
Microagulhamento aí, ele é, ó, como a Dali Santa Rosa colocou, é bem versátil mesmo. É isso aí. O Vitor perguntou sobre a intradermoterapia, não foi? Eu vou responder aqui para não Isso, ficar, para a gente não pular também. tá. Vitor, a intradermoterapia é um procedimento injetável, certo? É feito com agulhas, né? É um procedimento em que a gente vai realizar no local onde eu quero tratar a disfunção estética, ou seja, a, a absorção sistêmica desse procedimento é mínima, tá? A maior quantidade da substância vai ser concentrada naquela região que eu quero tratar, certo? Ou seja, com ele eu posso utilizar ele para tratar estrias, celulite, gordura localizada, flacidez tissular, né? Flacidez do tecido. Eu posso utilizar para facial para melhorar a hidratação da pele, posso utilizar para atenuar rugas, para clarear manchas, certo? E capilar para estimular o fortalecimento e o crescimento dos fios de cabelo. Tem uma Exato. gama de possibilidades para a gente trabalhar com a intradermoterapia. Também. Intradermoterapia, Vitor, é só você pensar na técnica intradérmica mesmo. Lembra da injeçãozinha de PPD que a gente faz para fazer testes de tuberculose, que a gente introduz a seringuinha a 10, ou a agulha, desculpe, a 10 ou 15 graus? Intradermo é a área que a gente vai atingir, né? E a terapia é o tipo de ativo ou a substância que a gente vai tratar naquele local. Exatamente. É como se fosse a aplicação da vacina BCG, né? Para ficar mais claro. Isso, a Cíntia me ajudando aí com a pápula. Obrigada. É isso aí, formando as pápulas. Olha, eu também prefiro o Dermapen, tá? Do que o Dermaroller. Eu tô apaixonada pela caneta porque evita excessos de força, né? Que às vezes cometem algumas escoriações maiores na face. A Dermapen, ela fica mais uniforme, né, no tratamento. Eu gostei bastante. Ó, tem uma pergunta muito interessante aqui do Felipe, né? Poderia falar um pouco como agir diante de denúncias Opa, devido à suspensão da resolução? opa, Pergunta muito boa, né? muito Um boa. assunto que está muito polêmico, né? Poucos enfermeiros estão fazendo isso que a gente está fazendo, né? Então, eu acredito que vai muito do conhecimento que o enfermeiro tem, para ter essa coragem, né? Para ter essa segurança de fazer isso que a gente está fazendo, né? Felipe, diante de denúncia, qual é a denúncia em que eu, como enfermeira esteta, devo me preocupar? Vai ser denúncias em que eu tenha cometido algum erro no procedimento, uma complicação, por exemplo. Aquele cliente, né, teve sequelas diante do meu procedimento e aí ele foi e me denunciou. Aí sim eu vou ter que responder pelaquela denúncia. Agora, se for uma denúncia em que na denúncia esteja afirmando que eu estou atuando ilegalmente na minha profissão, né, eu vou ter como comprovar que eu não estou atuando ilegalmente. Por quê? Porque eu tenho como comprovar que eu sou especializado em enfermagem estética, tá? Eu registrei o meu certificado no meu conselho. Ficou respondido? Acredito que sim. Isso, a Vamos minha conexão falhou um pouquinho e aí ver. eu tive uma falha aqui na comunicação, mas eu tenho certeza que você Foi, eu completei. respondeu brilhantemente.
Exatamente. Tem outra pergunta aqui da Oi? Fábia. A Fábia está perguntando se a gente tem problema com prescrição nas farmácias de manipulação e para comprar as substâncias injetáveis. Não, eu não tenho problema com isso aqui. Em todas as farmácias aqui de manipulação da minha cidade aceitam minha prescrição. Inclusive no início, né, que eu entrei bem no início, antes da pós ser regulamentada a especialidade, as farmácias não tinham conhecimento que o enfermeiro poderia atuar na área da estética. Aí eu levei a resolução impressa e mostrei à farmacêutica, né, que eu estava atuando, né, com o respaldo do meu conselho. Mostrei todos os procedimentos que eu podia atuar na estética e aí ela tomou conhecimento, né, da nossa atuação e começou a aceitar as minhas prescrições. Então, acredito que você deve fazer isso, Fábio. Às vezes o teu farmacêutico lá dessa farmácia ele não tem o conhecimento que você, como enfermeira esteta, pode prescrever substâncias manipuladas, né, com fins estéticos. Não Exato, é eu isso? também tenho, desculpa te cortar, Micael, eu também tenho parcerias com algumas farmácias daqui e que no início, né, na primeira vez, na primeira tentativa lá de fazer a solicitação, foi mesmo uma conversa, né, de mostrar lá o certificado e a habilitação e toda essa condição e ficou tudo bem. Depois desse primeiro contato e da demonstração ali de tudo que a gente já tem, né, como especialidade, não se opuseram em me vender. Respondendo sobre RT, teve algumas perguntinhas aqui. A responsabilidade técnica de um enfermeiro só pode ser feita por outro enfermeiro, né, Micael? E aí isso estava confundindo muito a cabeça da galera, porque as pessoas estavam achando que ter um responsável técnico, médico, biomédico, farmacêutico, estaria livre de denúncias. Depende. Depende porque as pessoas estão com um pensamento de que no hospital a gente atua sob a chancela de um outro profissional. Mas dependendo de como que essa denúncia chegue, não é assim que vai funcionar, mesmo ele sendo o seu RT. Por quê? Quem responde judicialmente falando perante o conselho e perante os órgãos fiscalizadores é o outro enfermeiro sob a influência da equipe de enfermagem, certo? Só um outro enfermeiro pode ser RT de outro enfermeiro. É só a gente analisar, para quem já está aqui atuando há mais tempo no mercado de trabalho, como que funciona a responsabilidade técnica dentro das unidades de clínica da família, né? As unidades de atenção básica. Exatamente. Isso mesmo. Né? Até porque Isso, Ana. Desculpa, Micael, que a Ana perguntou ali. Sim, você pode ser seu RT. Você vai no Corém da sua cidade, não sei de onde você é, mas indo no Corém da sua cidade, você vai preencher o formulário e vai ser o responsável pela sua atuação. isso, muito bem respondida. A questão do RT é essa mesmo. Né? Eu aprendi com um bom professor, né, Micael? Imagina. E como vou atuar na estética? A gente já respondeu, né?